Estamos de volta com mais uma aula. Hoje nossa aula é a 51 e vamos falar do diagrama de Venn e a intersecção de conjuntos. Mas o que vem a ser diagrama de Venn? O diagrama de Venn é uma forma gráfica que representa os elementos de um conjunto. Para fazer essa representação, utilizamos várias formas geométricas. É aquela representação que a gente usa círculos, retângulos, certo? Para indicar o conjunto universo que a gente tem que colocar, normalmente usamos um retângulo e para representar os subconjuntos do conjunto universo, empregamos os círculos. Dentro dos círculos são incluídos elementos de cada conjunto. Já conseguiram perceber o que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn recebe esse nome em homenagem ao matemático britânico John Venn, que nasceu em 1834 e morreu em 1923. Foi concebido para representar as operações entre conjuntos. Além do diagrama de Venn ser aplicado em conjuntos, ele também é empregado nas mais diversas áreas do conhecimento, como lógica, estatística, ciências da computação, ciências sociais, entre outras. Para representarmos dois ou mais conjuntos em um diagrama de Venn, basta verificarmos se tem elementos em comum. Se tiver, usamos o diagrama de intersecção, colocando os elementos em comum na área de intersecção, que é essa aí do meio, tá? Essa que inclui todos os conjuntos. Por exemplo, olha aí, o conjunto A é composto de 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B de 2, 3, 4 e 5. Se observarmos com atenção, os elementos 2 e 3 aparecem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Por isso que ele entra na intersecção dos conjuntos, essa parte do meio. Caso nos conjuntos não tenha nenhum elemento em comum, eles são totalmente distintos e separados. Por exemplo, conjunto A com 1, 2, 3 e o conjunto B com 4, 5 e 6. Eles não têm elementos em comum, por isso são representados separados. O conectivo E, a gente já falou sobre ele, mas aqui está sendo usado um outro símbolo, só para a gente conhecer. Em português ele tem uma simbologia para a gente, é uma adição. Em matemática, o E é um conectivo de sentenças. Mas como assim? Por exemplo, fui ao cinema e comi pipoca. Na sentença eu fiz os dois, fui ao cinema e também comi pipoca. Ele me confirma que fiz as duas coisas. Em lógica matemática temos uma tabela chamada tabela verdade, onde a gente usa algumas letras para simplificar algumas condições. Por exemplo, temos o P, Q, P e Q. Olha o símbolo do E. Então vamos à tabela. O P sendo verdadeiro e o Q verdadeiro, P e Q também vai ser uma sentença verdadeira. Se eu tenho P falso e o Q verdadeiro, nós temos P e Q falso também. Se temos o P verdadeiro e o Q falso, também temos falso, como P e Q. Se temos falso no P, falso no Q, P e Q também será falso. Concluímos então que ele só vai ser verdadeiro se tanto o P quanto o Q forem verdadeiros. Então nessa tabela a gente conclui ali, explica que para ser verdadeira a sentença tem que ter verdadeira nas duas opções. Como eu disse lá no início, se eu fui ao cinema e comi pipoca, eu fiz os dois, então só assim será verdadeira. A intersecção. O símbolo usado é um U ao contrário. Mas o que significa? Intersecção entre conjuntos significa os elementos comuns, ou seja, todos os elementos que pertencem ao mesmo tempo a todos os conjuntos. Por isso que a gente fala o E pertence ao A, E pertence ao B. Isso é intersecção. Agora sim a gente entende a tabela verdade. Para ser verdadeira, os dois têm que estar presentes no conjunto.
tanto no A ou no B ou outras letras que a gente usar. Assim, dados os dois conjuntos A e B, a intersecção entre eles será denotada por E, indicada no diagrama de Venn, pela pintura da parte comum, conforme indicado abaixo. Então, olhem a parte pintada, essa que está em verde. É ela a intersecção dos dois conjuntos. Reparem que essa parte pintada em verde, ela pertence tanto ao A quanto ao B. Por isso, é a intersecção. Outro exemplo aí, dados A e B, subconjuntos de um universo. Diremos que o A, intersecção com B, ou podemos ler A inter B, é o conjunto dos elementos que pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. Olhem a linguagem matemática. A inter B é o x pertence ao universo, tal que x pertence a A e x pertence a B. O símbolo dois pontinhos aí significa tal que. Também pode ser escrito com a barrinha inteira, que é o mais comum, ou t.q. Se o A inter B é igual a vazio, dizemos que A e B são disjuntos, ou seja, não tem nenhum elemento em comum. Agora vamos fazer os exercícios da aula 51, que estão na página 53 e 54 da apostila. Vamos parar por aqui nessa aula. Até mais!